E aqui já está ele, Celso Russomano. Aliás, as Bruno pessoas, Oi. onde eu ando, as pessoas só falam da Patrulha do Consumidor. A Bom, semana né? Que inteira. legal, eu fico feliz porque a gente está fazendo um trabalho bacana aqui e está dando resultado, né? Não, e aprendendo como funciona a lei, né, que protege o consumidor. E então isso é você muito bom. também pode aprender, né, no dia a dia da gente aqui como se defender para evitar problemas como o que a gente vai mostrar aqui, né? Olha, a Patrulha do Consumidor desse sábado vai trazer uma história impressionante, mais uma história impressionante. Agora, quero chamar a atenção para um alerta, né, para todas as pessoas que têm plano de saúde. Aliás, vamos falar muito dessa história. Servidores públicos de uma grande cidade aqui do interior de São Paulo estão reclamando, né, Celso, que vão ficar sem assistência. Já estão, viu? Já estão, né? Por conta de uma mudança que foi feita pelo convênio que eles têm, né, há um bom tempo, são muitos pacientes. Tem gente pacientes que tá com 15, doenças. 20 anos, tem gente com muitos e muitos anos, pagou enquanto era jovem, foi envelhecendo e agora que estão idosos, o que acontece? Vamos fazer o seguinte, para você entender, tem uma reportagem, vai. Vamos lá. A Patrulha do Consumidor está chegando na cidade de Valinhos, a mais ou menos 70 quilômetros de São Paulo. Estamos aqui para atender a demanda de mais de 5.000 consumidores. Por mais incrível que possa parecer, a Prefeitura de Valinhos fez uma autorização em 2014 para que os servidores, tanto os ativos como os inativos, funcionários públicos da Prefeitura, pudessem ter um plano de saúde. E aí autorizou a Unimed de Campinas a proceder esse plano de saúde, ou seja, a fazer com que cada funcionário pudesse aderir a esse plano de saúde. Numa simples autorização. Não existe contrato. Portanto, as pessoas autorizaram o desconto em folha, a Prefeitura começou a repassar os valores, a Unimed nunca emitiu uma nota fiscal contra a Prefeitura e é evidente que se não existia um contrato coletivo, essa adesão era individual. Só que, passados anos, não interessava mais para a Unimed manter esse contrato. E aí, simplesmente, avisaram que o contrato seria encerrado e as pessoas ficaram sem plano de saúde. Aí o Procon de Valinhos, se indispôs com a Unimed, mas não conseguiu resolver o problema. Por isso nós estamos chegando aqui e vamos tentar uma solução para essas mais de 5.000 pessoas que estão agora sem plano de saúde. Vamos ao Procon. Bom, aqui a doutora Vilma, que é a diretora do Procon, já está nos aguardando. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Esse pessoal que está aqui são representantes de 5.000 quantas pessoas? 5.480 vidas, mais ou menos. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Para que vocês tenham uma ideia, a Vilma já se indispôs com a Unimed por várias vezes, porque existem pessoas com doenças terminais, né? Existem pessoas com parentes que estão vivendo vegetativamente, existem pessoas que já tiveram câncer, estão fazendo tratamento, enfim. A situação é gravíssima, principalmente das pessoas idosas e com deficiência. E mesmo assim, eles estão irredutíveis. Irredutíveis, deputado, irredutíveis. Mesmo falando sobre a doença, a necessidade, pessoas com UTI em casa, eles estão irresistíveis, estão ligando para casa das pessoas, ameaçando aí, forçando as pessoas a entregar até os equipamentos que o doente enfermo necessita. Fizemos em um dia só 13 audiências só sobre o tema do doente grave e em tratamento, e mesmo assim eles não concordaram. Falaram que leve o caso a juiz. Bom, antes de ir à justiça, é evidente que tem outros caminhos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Fundação Procon de São Paulo, que já está avisada em relação a isso, o diretor lá executivo é o doutor Capês, e ele já está avisado em relação a isso, mas eu quero ouvir as pessoas antes, porque aqui, na atual carteirinha do plano de saúde deles, está coletivo. Esta é a carteirinha atual da Unimed, Campinas. Coletivo
empresarial. Olha só, coletivo empresarial. A anterior não falava de coletivo. Ou seja, para que vocês entendam o seguinte, no plano coletivo, você não tem direito à continuidade. Se em determinado momento o plano de saúde resolver romper o contrato, ele te avisa com 60 dias de antecedência e rompe o contrato, simplesmente assim. O teu caso é que mais me impressionou. Seu marido está como? Meu marido é um coma vegetativo. Ele sofreu um acidente, um politrauma, devido a uma convulsão. Teve uma fratura de crânio, 6 centímetros de um lado, 3 do outro. Ficou 50 dias na UTI, foi para a enfermaria, teve alta. Para eu levar para casa, teria que montar uma semi-UTI. Na semi-UTI, ele teve que ter oxigênio, a traqueostomia, sonda, com tudo. E aí ficou em casa, cuidou muito bem dele, né? De repente veio a carta que era para eu ficar sem, que a gente ia ficar sem o plano e tal. A gente ficou esperando. Eu fui atrás, vim aqui, conversei com eles, aí ela falou: para ele não ficar sem, você vai atrás de um convênio para que ele não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o seu marido ficar sem o oxigênio que está lá, o que vai acontecer com ele? Ele morre. Ele tem deficiência para a respiração. E o oxigênio ajuda ele a respirar. Se eles tirarem, é eutanásia, né? O que você tem falado para eles quando eles te ameaçam buscar o oxigênio e retirar o equipamento que está na sua casa? Se eles vierem tirar o oxigênio da minha casa, eu vou chamar a polícia, porque isso é uma eutanásia. Eu sou técnica de enfermagem. E eu conheço a lei, eu conheço a necessidade dele para usar o oxigênio. Ou seja, sem oxigênio ele não vive? Não, ele precisa do oxigênio pelo menos para dormir. Durante o dia eu ainda fico junto com ele, mas quando ele dorme tenho que pôr, senão a saturação dele cai muito. Você já falou isso várias vezes pro plano? Falei, já briguei com ele, já fiz tudo. Não, eles não querem saber? Não. Eles querem retirar o oxigênio? Querem retirar. E para eu fazer o plano novamente só para ele, R$2.000, e eu não tenho condições. Esse seu salário é quanto? O dele é 2.300 e pouco e eu sou aposentada. Se acabar o plano, você veja a situação. O salário que ele ganha não dá para pagar um plano novo. Numa adesão de um plano novo, eles não têm condição de fazer. Então, não tem saída. Tem um caso aqui, essa senhora está, por gentileza. Você está com tratamento de câncer? Isso. Comecei tratamento ano passado, foi em agosto do ano passado eu comecei quimioterapia, fiz até janeiro a químio, em abril fiz a cirurgia para retirada. Um câncer de mama? Isso, um câncer de mama. Aí eu vou. Agora você está fazendo o tratamento. Você precisa dos. Eu continuo. Eu tenho um retorno agora para o final do ano. Eu tenho que fazer a tomografia, a ressonância e a cintilografia. Não sei. E os médicos são todos da Unimed? São todos da Unimed. Meu oncologista é da Unimed, meu mastologista é da Unimed. Bom, assim como o dela, existem outras pessoas. Eu não vou passar uma por uma aqui. Você teve 3 cânceres. Tive em 1999, eu tive em 2014, um em cada seio, e agora em julho eu tive na tireoide. Então eu estou em tratamento ainda com endocrinologista, né? Tenho meu oncologista. E eu tenho certeza que se eu não tivesse o plano, eu não estaria aqui hoje. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 60 anos. Quem quer falar mais alguma coisa aqui para mim? Quer falar? Por gentileza. Eu também estou em tratamento, eu tenho câncer de tireoide, já faz 1 ano e meio, já fiz 2 cirurgias e agora vou ter que fazer o iodoterapia e fazer ressonância esse fim de ano e não tem como. Eles já te tiraram do plano? Já tirou. Todos vocês já saíram do plano, né? Todos vocês. Um tratamento, né? E eles também recusaram a medicação. Não são todas as Unimedes que são assim não, hein? Nós estamos falando da Unimed de Campinas. Daqui nós vamos seguir para a Unimed, que eu quero ouvir a Unimed. Eu quero saber o que a Unimed tem a falar. E quem puder acompanhar a gente, eu agradeço, tá bom? Vamos lá, gente? Vamos lá. Bom, é o seguinte, vamos por parte. Primeiro ponto, estou impressionado com a história da Anisete. Anisete é apenas uma, porque são mais de 5.000 pessoas. São 5.526. A Anisete está aqui ao vivo com a gente, já ela vai falar dessa história, porque o oxigênio que o marido dela precisa para respirar, para viver, eles querem tirar até o cilindro de oxigênio dela. Não, estão ameaçando a tirar e já não foi uma, não foi 2, várias ameaças aconteceram. Já ela vai contar mais detalhes ao vivo para a gente essa história. Agora, tem a primeira parte que ela no Procon. Vocês foram até a Unimed, certo?
Fomos até a Unimed, sim. E aí? E aí o negócio pegou. Pegou e vocês não vão acreditar no que eles falaram. Vocês não vão acreditar no que eles falaram. Bom, como nós prometemos, nós já estamos em Campinas. Eu estou com um grupo aqui de pessoas, todos eles têm problemas sérios de saúde. Eles se reuniram com muita dificuldade para sair de Valinhos e vir aqui conversar com a Unimed. A nossa intenção aqui é tentar uma conciliação, considerando que se não existe licitação, o plano não pode ser coletivo. O plano tem que ser individual. Então, nós queremos conversar com o Dagoberto, que é o gerente, vamos andando, gente, que é o gerente jurídico da Unimed, no sentido de achar uma conciliação, de achar um acordo e resolver o problema dessas pessoas idosas. Lembrando que são mais de 5.000 pessoas que estão neste plano de saúde, que é a Unimed de Campinas, e que estão atualmente sem atendimento médico. Então, nós estamos chegando agora aqui na Unimed Campinas, esse é o número 1123, já colocaram um monte de segurança aqui para nos receber. Não tem problema, a gente não está aqui para fazer nada errado, a gente está aqui para defender os direitos do consumidor. Vamos lá. Bom dia, tudo bem? Como vai? Nós queremos falar com o doutor Dagoberto. Dagoberto? Já vem receber. A questão toda aí incide em ser um contrato coletivo ou ser um contrato individual. Perfeito. Correto. Eu queria fazer algumas colocações em relação a isso, porque se é um plano coletivo, como a Unimed diz que isso teria que ter sido feito por processo de licitação. Tá. Se não foi feito por processo de licitação, a Unimed cometeu um crime. Sim, né? Compreendo. Porque a licitação obedece às regras da Lei 8666 e, em sendo assim, não poderia ter sido contratado da forma que foi. Ok. Se o contrato é pessoa física, como diz a prefeitura que é, porque eles simplesmente fizeram uma autorização para que a Unimed vendesse o plano de saúde a essas pessoas, ele não poderia ser cotado. Né? Nós temos um entendimento da Justiça de Valinhos nesse momento em relação a isso e ao Ministério Público. Parece que houve uma reunião, eu não conheço pessoalmente, quem tem conhecimento desse assunto é a doutora Vilma, mas se a interpretação for de que se trata de um contrato coletivo, então você, como deputado, obrigado a representar por crime contra a Lei 8666. A nossa intenção aqui é achar um entendimento, é achar uma conciliação, considerando que houve erro por parte da Prefeitura e houve erro por parte da Unimed. Da Prefeitura de ter feito do jeito que fez, né? Não é a atual administração, a administração anterior. Né? Da Unimed de ter concordado, também não é a administração atual, é a administração anterior, de ter concordado. A gente pode chegar a um entendimento de achar um caminho com valor razoável, que não agrida a integridade financeira dessas pessoas, porque elas têm um salário que todos conhecem, até porque isso está exposto à Unimed através dos descontos que são feitos, né? Mas que as pessoas voltem a ter atendimento. Porque a gente tem, por exemplo, aqui, ela está com câncer, né? Está em tratamento, né? Você também, Minha mãe. a sua mãe, Meu esposo. o seu esposo, o marido dela está... o marido dela está em estado vegetativo. A gente tem aqui uma comissão, mas todos que estão aqui estão nessa situação que eu queria pedir, em primeiro lugar, à Unimed, o bom senso da gente chegar no entendimento que só vai ajudar todo mundo, né? Se a Unimed, de fato, como me foi passado, e foi passado em algumas reuniões, que ela estaria no prejuízo desde 2009, eu não entendo por que foi feita a contratação em 2014. Não devia ter sido feito, né? A gente deveria dizer, olha, nós não temos a capacidade de atender nessas condições, não teria sido feito contrato, nós não estaríamos num problema como esse.
Aqui é o problema assistencial e contratual. Do ponto de vista contratual, a cooperativa entende que ela está correta e está defendendo sua posição. Com relação à ideia lançada pelo PROCON ou endossada pelo prefeito municipal de que isso é um contrato individual, não procede. Nós já defendemos isso várias vezes. Mas não conseguiram eliminar e está sob júdice ainda. O quê? A questão da rescisão de um contrato coletivo. Não, ele perdeu inclusive o objeto porque o contrato tinha prazo para terminar e terminou em 5/10. Ou seja, em 5 de outubro de 2019. Não foi uma denúncia unilateral. A prefeitura, o município de Valinhos fez um novo credenciamento, um novo chamamento, uma nova autorização, chamamento. Empresas idôneas, operadoras do mercado, foram vencedoras. A Unimed declinou por não concordar com o edital de convocação deste procedimento licitatório por conta de uma série de fatores, inclusive o financeiro. Não só o financeiro, mas o mais importante era o ticket médio que a prefeitura oferecia para as operadoras. E a Unimed declinou. Protocolou, inclusive, que não tinha interesse em participar. Não é que ela não iria, ela protocolou dizendo: nesses moldes eu não tenho interesse em participar. Declinou de participar desse chamamento. Então, duas empresas idôneas que podem recepcionar todos os beneficiários, aliás, têm o dever de recepcionar pela regulação setorial todos os beneficiários e conceder os tratamentos oncológicos, os tratamentos de assistência domiciliar. Eles estão preparados, eles têm as unidades para fazer isso em substituição à Unimed Campinas. Não há nenhuma dificuldade, é só procurá-los. E se houver interesse, a Unimed tem também os seus planos para comercialização. Obviamente que os valores são diferentes, porque a sinistralidade num contrato de 5, 6 mil vidas é diferente de um contrato, no caso familiar, individual ou familiar. A Unimed não pode voltar, sentar, e eu me proponho a estar junto com a prefeitura para tentar um meio de caminho que a gente atenda essas pessoas. Então, Russomano, essas outras duas operadoras que sucederam a Unimed nesse modelo de prestação de serviço assistencial, hospitalar e serviços de análise, diagnóstico e terapia em geral, que é a saúde suplementar, tem assistência domiciliar e tem os centros de quimioterapia própria. E os servidores podem migrar. A última providência que nós tomamos foi encaminhar uma correspondência à doutora, dizendo para ela que a oportunidade está passando. Não é possível, não é crível que se perca essa chance da migração sem cobertura parcial temporária, sem fazer a portabilidade automática dos contratos, para que os beneficiários, as pessoas que estejam em tratamento continuado, continuem a receber esse tratamento nas outras operadoras. Seria o absurdo dizer, se amanhã a Unimed encerrar suas atividades, ficariam todos sem assistência? Não, existem outras empresas no mercado que suprem essa necessidade, que tem seu nicho, que tem sua penetração e que contratou com a Prefeitura de Valinhos. Não tem. Os valores que são colocados é impossível que eles paguem. A gente precisa ter nas aqui, outras operadoras? A gente tem que ter aqui em mente o seguinte, sim, que quem pagava 200, 300 reais, para pagar R$1.000 e ganha 1.200, 1.500, às vezes R$2.000, como é o caso do seu marido, o salário não supre. Não, mas é o ticket que foi. Isso é uma questão de humanidade com essas pessoas que são idosas, que durante anos e anos pagaram a Unimed e que a Unimed agora vira as costas para essas pessoas. Então, por isso que eu antes da gente travar uma briga judicial sem fim com relação a isso daqui, né, porque de ofício eu vou ter que fazer, né, a gente podia achar um meio termo e a Unimed demonstrar que tem calor humano, que se incomoda com as pessoas e com o que as pessoas estão passando. O que nós fizemos está na mídia, uma campanha promocional, exatamente com vistas a vender o público de pessoa física em geral e o público da prefeitura. Então, as pessoas que vierem ao nosso balcão hoje já vão ter 20% de desconto nas 6 primeiras mensalidades. É o que existe, não existe. Isso não adianta. A senhora pensa comercialmente e eu penso com o coração. Eu penso nas pessoas, eu penso na... Desculpe, não pense. Não pense, porque eu estou aqui fazendo propostas e eu vou sair daqui
e vou pedir para que o PROCON abra o processo administrativo e autue a empresa. Eu agradeço, sinceramente eu agradeço, mas não tem diálogo, a senhora não tem diálogo. A senhora um dia vai ser idosa e a senhora um dia vai precisar de saúde e a senhora um dia vai lembrar que um dia os idosos estiveram na sua frente e a senhora negou a eles o direito à saúde. Muito obrigado. Bom, gente, a gente tentou aqui, vocês estão vendo, né, da melhor maneira possível, uma saída para isso e infelizmente não tivemos. Nós vamos agora dar andamento a todas as providências que nós podemos e voltamos para mostrar o que aconteceu na esfera judicial, junto ao Ministério Público, porque os impostos também não foram recolhidos, existe uma ilegalidade total do contrato que foi firmado. Nós vamos tomar as devidas providências e a gente volta para dizer o que aconteceu. Com certeza, grata, Celso, e vamos tomar, sim, todas as medidas. Não estando bom para ninguém, infelizmente, porque a gente vê aqui as pessoas nessa situação. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Olha, é o seguinte, são dois contratos na história. Primeiro contrato individual. Segundo contrato, né, foi falado na reportagem, do contrato coletivo. Qual a diferença desses contratos, Celso? Bom, isso vale para todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Porque os planos de saúde, de uma maneira geral, vem fazendo o consumidor acreditar que o plano de saúde, pessoa jurídica, quando reúne 5, 6 pessoas, né, ou reúne uma quantidade imensa de pessoas, é melhor do que o plano de saúde pessoa física. Ou seja, e não quando um cidadão só contrata o serviço. Então é melhor você contratar em 5, 6 pessoas um pacote só. É o que eles falam. Do que você contratar um pacote sozinho. Por quê? Por quê? Porque no plano de saúde pessoa física, enquanto você estiver pagando direitinho o seu plano, ninguém pode te colocar para fora. Ah, então vamos lá. O seu Zé tem um plano de saúde, ele paga só para ele. Eu pago meu plano de saúde, o plano de saúde está no meu nome, né? Então, é a pessoa física, né? Eu estou pagando, eu tenho um plano. Então, se ele tiver vontade de pagar durante 30 anos aquele valor que ele combinou, que está estabelecido... Vai ter reajuste de faixas etárias, mas vai chegar aos 59 anos de idade, vai parar de reajustar para a faixa etária. Não vai mudar. E aí vai congelar o plano, só vai ter a inflação, e a pessoa vai ter o plano até o final da vida. Ou seja, se ela paga R$400 aos 59 anos de idade, se ela tiver 75, 80 anos, ela vai continuar pagando os 400, 410, 420, conforme a correção anual. Só. Certo? Beleza. Mas vai ter plano de saúde a vida toda. Agora, o que acontece no coletivo? Quando tem 5, 6 pessoas num contrato só. Ou como esse caso aí, mais de 5 mil pessoas. O plano de saúde avisa com 60 dias, isso vale para você que está nos assistindo, que tem plano de saúde, né? Avisa com 60 dias quando a pessoa está com uma doença terminal, quando ela está com problema, quando a maioria das pessoas ficarem idosas, avisa com 60 dias de antecedência e põe você para fora do plano. Enquanto tá novo com saúde pagando o plano, nesse coletivo tá, ó, filé. Mas Perfeito. chegou na certa idade, começou a ter problema de saúde, se tem aquele contrato coletivo, o plano pode meter o pé na bunda falando popularzão, 60 dias. Daqui 60 dias acabou, viu? Pergunta no caso isso. dos 5 mil funcionários públicos da prefeitura lá de Valinhos, quantos anos eles pagaram? Então tem gente que pagou 20 anos, 25 anos, tem gente que pagou muitos e muitos anos. Em 1990 a pessoa estava com 35 anos, agora 30 anos depois, 65, começou a usar o plano demais, querem cortar. Pois é, porque isso. a sinistralidade da pessoa idosa é maior do que a pessoa jovem, que não usa o plano. Então, interessa... Sabe como é que eles chamam isso? Isso é triste, é terrível. Eles chamam a carteira de idosos carteira podre. Dá raiva. Eu sei por quê. Não, dá raiva. Porque não dá lucro para eles. Carteira de jovens, carteira boa. Carteira maravilhosa. Né? Carteira que não dá prejuízo. Poucos vão usar o plano de saúde. Carteira de idoso, carteira de deficientes, carteira das pessoas que estão com doenças, né? Como câncer e outras mais, é a carteira podre. Essa não interessa. Essa não interessa. E é isso que eu tenho visto ao longo dos últimos anos, quando a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, autorizou
né, os planos a decidirem se a carteira deles era coletiva ou se a carteira deles era individual. Todo mundo foi para a coletiva. Tem plano de saúde hoje que não vende mais plano individual. Por quê? Porque quando o senhor, a senhora que estão nos assistindo ficarem idosos, ou já estão, vão ser colocados para fora do plano. E é isso que a gente tem que mudar. É isso que não podemos aceitar mais. Quer ver só? Quer ver só? Cadê a Anisete? É a Anisete, né? É. Ô, Anisete, agora 18 horas, 1 minuto. Boa noite, né? Informe de educação, porque bom mesmo não tá. A senhora tá com o marido acamado, que teve traumatismo craniano, estado vegetativo, não é? Exatamente. Isso. Acamado, fica em casa, um quarto semi-UTI. É Antônio o nome dele? É o Antônio Lourenço. O Antônio Lourenço. Antônio Quantos anos tem seu marido? 54. E desde quando ele tá assim? Faz 7 meses, desde o dia 2 de junho. Há quanto tempo vocês pagam um plano? Aí ele é funcionário público mais de 15 anos, né? E ele paga o plano há mais ou menos 15 anos, mais ou menos esse período todo aí. Sim. Durante esses períodos em que ele, né, durante o período que ele teve bem, algum momento o plano de saúde quis romper o contrato, quis acabar com a parceria de vocês ou não? Vocês pagam e recebem o serviço? Não, nunca. Foi só agora que eles mandaram a carta pra gente falando que ia sair, tirar ele do plano. Tá aqui agora que ele está nessa situação, o momento que ele precisa do plano que paga 15 anos, agora o plano quer sair fora. Pois é, tá aqui a carta, dizendo que vai romper, ou melhor, já rompeu em 60 dias. Aí é o seguinte, aí a empresa que está prestando serviço de home care já te ameaçou quantas vezes de tirar o oxigênio do teu marido? Logo que saiu, já do dia 6 em seguida, eles ligaram umas 4 vezes. E aí eles falam o quê para você? Que era para eu estar internando ele, para eles irem tirar o equipamento da minha casa. Se tirar o equipamento da casa da senhora, o que vai acontecer com seu marido? Ele morre, porque ele precisa de oxigênio para sobreviver. Só respira com a ajuda desse aparelho, desse cilindro de oxigênio, isso? Assim, durante o dia ele fica sem, porque ele veio para casa com a traqueostomia. Tirou a tráqueo e aí ele usa o oxigênio no período noturno ou durante o dia, quando ele necessita. E se necessitar, para a senhora chegar no hospital e ter atendimento, quanto tempo demora? Ela não consegue. Da minha casa até a Santa Casa de Valinhos, uns 10 minutos. O problema todo é que ela não consegue. Ela não Mas consegue. tem que ser uma ambulância UTI. Ela não consegue carregar ele sozinha. Ele pesa demais. Ela cuida dele o tempo todo, tá? E olha o absurdo desse caso, para vocês que estão nos acompanhando. Quando ele sofreu acidente, né? Ele teve um ataque epilético e ele sofreu um acidente, né? Caiu no chão e bateu a cabeça na guia. E continuou batendo a cabeça na guia. Enquanto ele tinha o ataque, sabe o que fizeram com ele? Alguém passou lá e furtou a carteira dele, os documentos, furtou tudo que ele tinha de dinheiro, furtou tudo. E levou embora na hora que ele estava tendo um ataque epilético na rua. Olha, meu Deus do céu. Vê se tem condição uma coisa dessa. Bom, e a partir daí, Zete, a partir daí ele já não reconhecia mais ninguém. Não reconhecia mais ninguém. Ele reconhece poucas pessoas, sim, mais os de casa. Agora, ele era uma pessoa ativa, técnico em enfermagem, dedicou a vida dele todinha à saúde. E olha a ironia do destino. Quando ele mais precisa da saúde, a saúde lhe nega o direito a ela. Saúde não se brinca. Saúde não se brinca. Verdade. Quantos anos ele trabalhou como técnico em enfermagem na cabeceira das camas nos hospitais? Conta pra gente. Dá uns 20 anos já. Foi contado para entrar a aposentadoria, dá uns 20 anos. Que história, meu Deus do céu. Onisete, vamos fazer o seguinte. Oi.
A Anisete, tá, gente? Ela é apenas uma das pessoas. São 5.526 pessoas que estão sendo lesadas, podemos dizer assim, porque pagaram plano durante 15, 20, 30 anos e no momento de mais necessidade o plano quer romper o contrato. E ela está aqui representando todas essas pessoas. Pessoas que o Celso Russomano abraçou para defender, arrumou briga, vai continuar arrumando briga e o caso não vai ficar por aqui. Ô, Anisete, vou fazer o seguinte, a gente vai liberar a dona Anisete, né, Celso? Vamos liberar, mas vamos continuar acompanhando. A gente tem uma segunda parte, né? Aliás, uma terceira parte. Tivemos 2 partes da matéria, entrevista, agora temos uma outra parte da história, que é para você poder entender. Ô, Anisete, obrigado, tá? Obrigado, Anisete. Nada. O Celso te ouve, se quiser, pode ficar à vontade. Tá defendendo a gente. Bom, fica tranquila que nós vamos até o fim nessa história. Porque é o seguinte, por que a gente precisa seguir? Para a gente explicar para as pessoas o seguinte, Celso. Nós entramos com a história das pessoas que pagaram durante 30 anos, 15 anos, como é o caso do seu Antônio, e agora precisa do plano, o plano vira as costas com base, né, nesse contrato. Um contrato, como é que fala? O contrato pessoas, que eles alegam, né? Que eles coletivo. Mas não é, eu vou mostrar para vocês, não é. Não Aí é. você fala assim, mas para ter um contrato coletivo, o que tem que ter? Contrato. Contrato está escrito contrato, correto? Sim. Olha o documento da prefeitura aqui. Olha o documento da prefeitura. Olha o que está escrito aqui. Termo de autorização. É diferente de contrato. É diferente de contrato. A prefeitura autoriza a Unimed a firmar contrato com os consumidores. Então não contrata, a prefeitura não contrata a empresa Unimed para não fez um contrato. serviço. Não fez um contrato, fez um termo de autorização. E esse termo de autorização dizia respeito a essa coletividade de pessoas, mas cada uma autorizou individualmente retirar do seu salário, uma parte do seu salário para pagar o plano de saúde. Então isso não é um contrato coletivo. Para ser um contrato coletivo, tinha que ser um contrato coletivo firmado através de uma licitação. Ali, vamos lá. Como envolve prefeitura, tem que ter uma licitação de uma empresa que vai prestar um ótimo serviço, um bom serviço, com um preço mais acessível. Exatamente. Certo? É uma concorrência. Exatamente. A licitação. E a empresa que se enquadrar nesse requisito, né, ela acaba vencendo a licitação e prestando o serviço para as pessoas. Exatamente. Então, resumindo, se não teve licitação com prefeitura, não existe contrato. Não. Primeiro erro já está aí. Existe um termo de autorização. Única e exclusivamente isso. Com o termo de autorização, a Unimed, ela pode, de Campinas, pode romper, você entendeu, esse compromisso com as pessoas que pagaram durante 15, 20 anos? Não, porque, primeiro, os consumidores não foram informados de que tipo de plano eles tinham. Não receberam cópia de contrato. Nenhuma informação lhes foi dada, a não ser uma autorização que eles assinaram autorizando desconto em folha. Então, se trata de um desconto individual de cada um. A prefeitura só fazia o seguinte, pagava. E por isso, né, já que isso foi firmado e que não é da atual administração, eu pedi para, por sinal foi ele que nos procurou, o ex-prefeito da cidade, para explicar essa história, que foi na gestão dele. Que é de Valinhos, né? Que é de Valinhos. Que é o Cleiton Machado. Exatamente. Está aqui com a gente? O ex-prefeito? Celso, é contigo. Oi, Cleiton. Oi, boa noite. Como boa vai? noite, Tudo Celso. bem? Boa noite a todos. Primeiro, obrigado por estar bem, conversando com a gente aqui e nos explicar o que aconteceu na sua gestão quando foi feito esse termo de autorização. Ok, Celso. Olha, primeiro, obrigado pela oportunidade. É um tema muito importante para a nossa cidade, sem dúvida. Eu só quero colocar aqui algumas correções. Primeiro, o plano de saúde do servidor público municipal de Valinhos, ele existe desde 1978, portanto, 41 anos que o servidor público recebe esse benefício. E no decorrer de todos esses anos, nós tivemos aí várias mudanças. Tivemos através de pregão presencial, concorrência pública e... Na minha gestão, em 2014, nós adotamos um critério que é um instrumento legal, que é o chamamento público. Inclusive, a gestão atual também copiou e fez a mesma coisa.
fez um novo chamamento público após 5 anos para que novas empresas fossem credenciadas e pudessem oferecer ao servidor público, né, o atendimento, o serviço de assistência médica hospitalar, através do convênio. E a Unimed, nesse momento, ela resolveu se retirar do processo e não quis mais participar. Isso é lamentável, né? Agora, o que há um entendimento aí? Esse chamamento público, a prefeitura vai até um certo ponto. Ela abre o espaço público para que a empresa compareça e ofereça os seus serviços ao servidor. Por que o plano de saúde não pertence mais à prefeitura? Porque agora é o servidor. Nós criamos o Auxílio Saúde. O Auxílio Saúde é pago na folha e ele autoriza o desconto. Em qual plano de saúde ele vai querer. Ele autoriza o desconto. Não é um desconto, tá? Na verdade, é o desconto da folha dele, ou seja, do olerite dele para pagamento do plano. Né? Existe uma autorização firmada por cada um deles, autorizando que a prefeitura faça o pagamento da Unimed através do desconto no olerite. Eu tenho até o olerite aqui, eu vou pegar enquanto você... Pode falando, pode contando. Esse pagamento, Celso, este pagamento ele é feito pela prefeitura porque fica inviável a cooperativa médica emitir 5.527 boletos de cobrança individual para todos os funcionários. Então, a prefeitura apenas é uma intermediadora desse processo de pagamento. Ela apenas repassa o recurso que é do servidor. A lei ela criou algumas faixas, né? Quem ganha mais recebe um subsídio menor e quem ganha menos recebe um subsídio maior, né? É assim. Olha, que é constituído só te cortar um pouquinho. Saúde. Só te cortar um pouquinho, Cleiton. Duas coisas. Primeiro, vocês acabaram de ver aí 2 carteirinhas do plano de saúde, né? Da Unimed de Campinas. A primeira, se a gente puder colocar no ar de novo, né? Você tem 2 carteirinhas que vão ser mostradas para vocês aí, olha aí. E aí, essa carteirinha que vocês estão vendo aí, essa carteirinha, tá aí o nome da pessoa, etc e tal, e tá mostrando se o plano é coletivo ou não. Eu não sei se é essa que diz plano coletivo ou se é a segunda que diz plano coletivo. Essa está individual. Então, coletivo empresarial. Isso. Então, eles mudaram isso no meio do caminho. A Unimed mudou. Anteriormente, a outra carteirinha. A outra carteirinha não falava de coletividade. Então, no meio do caminho, eles fizeram a mudança, não explicaram para os consumidores, porque aí a questão não é entre prefeitura e Unimed, é entre consumidor e Unimed, até porque estava sendo descontado o valor e, diga-se de passagem, a prefeitura pagando todos os meses. E aí eu pergunto aqui, Cleiton, por algum acaso, eles emitiam nota fiscal contra a prefeitura? Você tem conhecimento disso? Olha, eu desconheço, não tenho. Não sei se existe a obrigatoriedade da nota fiscal, Celso, porque o serviço de saúde, quando ele é prestado pelo profissional, pelo médico ou pelo hospital, aí eu acredito que a nota fiscal tenha a sua razão de ser emitida. O plano de saúde, eu acredito que nenhum plano emita nota fiscal, não sei. Eu estou falando algo para você. Se não emite hoje, nunca emitiu, tá? Esse é o meu pensamento. Agora, juridicamente, eu não sei aonde se enquadraria essa questão da nota fiscal. Bom, deixa eu te falar, é uma prestação de serviço, e se é uma prestação de serviço, de acordo com a Lei 8.137, que é a lei que estabelece os crimes contra a ordem tributária, tem que ser emitido o documento. Se for o médico, não, é um recibo. Se for a prestação de serviço de um hospital, de serviço de saúde, pode ser um laboratório, tem que ser emitida a nota. Se é um plano coletivo, a Unimed deveria emitir nota contra a prefeitura, porque a prefeitura está fazendo o pagamento. Deveríamos ter um contrato, deveria ter passado por uma licitação e essas coisas eu não vi em nem um documento, né? E essa questão é que é a nossa discussão. Celso. Porque, só um minutinho, se o plano é individual e não é coletivo, então eles não poderiam cessar a prestação de serviço, porque no plano individual você está garantido até o final da sua vida, desde que você pague ao plano de saúde. Mensalidade, pode falar, estou te ouvindo, Cleiton.
Celso, a prefeitura sempre foi refém, em todo momento em que vencia o contrato, após 5 anos, sempre que havia uma renovação, uma nova licitação, sempre ocorriam problemas. Então, por isso que nós mudamos. O funcionário público hoje, é ele quem contrata o plano. É ele quem tem o dinheiro na conta e ele vai contratar o plano que, assim, melhor lhe atende, né? É o direito que ele tem. Por isso que nós criamos essa questão do auxílio saúde. Eu acredito que nós resolvemos um problema de décadas que vinha acontecendo. Porque o processo licitatório, Celso, ele é problemático. Tá? O servidor público, ele não pode escolher, através do processo licitatório, quem ele vai servir. O processo licitatório tem as suas regras de acordo com a Lei 8666 e aí o servidor público acaba sendo penalizado. Então, nós instituímos dessa forma para facilitar para o servidor. Agora, o que é importante, Celso, que a Unimed ela se sensibilize. Eu quero deixar aqui os parabéns ao seu trabalho, porque a sua palavra foi importante. Nós estamos lidando com vidas, Celso. Estamos lidando com pessoas que estão acamadas, que estão doentes. É inadmissível que após 41 anos, tá? Nós não estamos falando aqui de 4 anos, não. Estamos falando de 4 décadas, onde uma única cooperativa médica atendeu todos esses funcionários. Que era a Unimed. Que alguns nem sequer mais estão conosco. Sempre foi a Unimed, sempre foi a mesma que atendeu. Agora, como que vai sair, né, de cena e deixar todo esse pessoal aí sem respaldo, sem condições mínimas de se defender. Lembrando que quando eles começaram a atender, era uma carteira de jovens, né? Porque eram todos jovens, né? De 20 e poucos anos, aí foram feitos os concursos, as pessoas foram entrando na prefeitura e os anos foram passando e as pessoas foram envelhecendo. Então, quem tinha 20 anos quando foi contratado primeira vez o plano, hoje tem 60. Tem 60 anos de idade. E aí ficou idoso. Oi. Pode falar. Eu me coloco no lugar dessas pessoas. Você pagar um plano de saúde praticamente toda a sua vida e depois chegar nos finalmente, né? Olha, agora eu vou ter um pouco mais de conforto ou um pouco mais de segurança, né? Porque a saúde da gente ela vai se comprometer após, né, seus 50, 60, 70 anos de idade. E nessa hora o plano de saúde resolve dar tchau para todo mundo e falar não quero mais atender e se for para atender eu vou querer X valor para que isso aconteça. Ora, eu peço aos senhores que comandam a Unimed de Campinas, tenham bom senso, né? Sentem, voltem à mesa de discussão e revejam aí as suas posições, porque isso é muito importante para as 5.500 famílias, né? 5.500 vidas que hoje estão aí, né? Numa expectativa muito grande. E também deixar claro aqui, Celso, olha que presente, né? De grego, dia 28 agora é o dia do servidor municipal, é o dia nacional do servidor municipal e estamos vivendo aí uma situação, né, delicada que, infelizmente, né, nunca se viveu, nunca tivemos uma situação como essa, nunca chegou a esse ponto de um entrave tão grande, Cleiton, né, de ter aí essa... Cleiton, eu quero te agradecer, porque é importante a sua participação, porque prefeito na época sabe como foi feito. E como foi feito, você explicou para a gente aqui, né? Vocês autorizaram que a Unimed prestasse serviço e as pessoas aderiram, né? Não existe aí um contrato de licitação, você já deixou isso muito claro. Então, eu queria te agradecer, porque eu quero tocar esse caso aqui, até porque a Unimed até fez aqui um histórico, mandou para a gente um histórico, e eu quero falar sobre isso. Vocês estão vendo aí, acompanhando as imagens do Antônio Lourenço. O Antônio Lourenço está aí sendo cuidado pela esposa dele. E esse é um dos casos mais graves da história, porque ele, né, precisa do atendimento de home care, ou seja, uma mini UTI na casa dele, né, com oxigênio, né, tratado com carinho pela esposa. O que eles querem que ela faça? Que ela leve ele para o hospital, onde ele pode, inclusive, sabe que hospital, né, você fica muito tempo no hospital, você começa a contrair infecção, né? Sim. Uma atrás da outra, né? E são infecções gravíssimas, porque
o vírus que está ali, ele já é potente, ele já recebeu todo tipo de antibiótico. Então ele é muito potente. Aí você acaba levando a pessoa, às vezes, a óbito. Querem que tire da casa, do conforto da casa, porque querem tirar o equipamento, porque não tem mais plano de saúde. E aí a gente não vai permitir que essas coisas aconteçam, não vamos aceitar. De forma nenhuma nós vamos aceitar. O importante é dizer o seguinte aqui. Eu quero pedir para a Unimed de Campinas para ter um pouquinho de coração. Nós estamos falando de 5.526 pessoas, vidas, e a maioria hoje idoso. Tem um pouquinho de coração, de humanidade. Volta a discussão, vamos conversar com a prefeitura. A gente se propõe aqui a intermediar. Eu e o Bruno aqui, a gente se propõe a intermediar, não tem problema nenhum. O que a gente quer é achar uma saída antes de ir para a briga, antes de ir para o judiciário, antes de criar o maior problema do mundo. Porque não dá para ser assim. Essas pessoas precisam de atendimento. Pra e o continuar. atendimento... Imagina o seguinte, você tem um médico, né? Um oncologista, está cuidando do seu câncer há anos, você confia nele, de repente você não pode mais ir nele. De repente você não pode mais, porque você não tem dinheiro para pagar uma consulta particular. E aí acabou o plano. Como é que você se sente? Você que está nos acompanhando, como é que você se sente? Sem chão, abandonado. E é assim que essas pessoas estão se sentindo. Nós precisamos de um pouquinho de humanidade. Para a dona Nizete seguir com o plano na Unimed de Campinas, foi proposto a ela um reajuste, não é, Celso? Foi. Olha, se não tiver reajuste... Você quer cair para trás agora com o que o Bruno vai falar? Se não tiver um reajuste, a senhora não vai poder mais ficar com o plano, a gente não vai poder mais prestar o serviço. Tá, eu preciso do serviço. Qual que é o reajuste? Ela paga R$ 450, arredondar para R$ 450 ao mês para ela e para o marido, certo? Vou mostrar porque ela autorizou a gente a mostrar aqui quanto o marido dela recebe. Tá aqui, olha. Deixa eu mostrar para você em casa, olha aí. O marido dela recebe pouco mais de R$ 2.000 por mês. Ali isso tá fechado, lá, né? Unimed, exatamente. Está lá o desconto da Unimed, tá certo? Eles querem que ela pague 900 por pessoa, por causa da faixa etária. Dá quase R$ 2.000, 900 e pouco por pessoa. De 400 para quase... de 400 os dois, o casal, para 900 cada um. Vai dar quase R$ 2.000. Eu pergunto para você que está me assistindo. Bruno, come ou paga o plano de saúde? Como é que funciona isso? Se não come, morre. Se não paga o plano de saúde, vai morrer também. E aí, faz o quê? Pois se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O que essas pessoas vão fazer? A pergunta é essa. A pergunta é essa. O que essas pessoas vão fazer? Né? Que estão em tratamento. Porque as pessoas que têm saúde, às vezes até conseguem se virar. Mas e as pessoas que estão em tratamento, que estão numa cama, que estão com câncer, que precisam fazer uma cirurgia, que estão fazendo quimioterapia? Tem um caso dessas pessoas aí, ele estava fazendo quimioterapia, parou faz 3 semanas, porque o plano cortou a quimioterapia, o abdômen dele está inchado, parece que vai explodir o abdômen. Aí você fala assim, no caso da dona Nizete, ela falou 10 minutos da minha casa ao hospital, mais 10 minutos? Imagina 10 minutos sem oxigênio. 10 minutos da ambulância saindo da casa dela e chegando ao hospital. 10 minutos sem contar o desespero de ligar, pedir uma ambulância porque o marido não está conseguindo respirar. Você acha que dá tempo? Não, não dá tempo. Se corta, ele morre. O prefeito, agradeceu o prefeito, o ex-prefeito, aliás, né, de Valinhos. O ex-prefeito que é o Cleiton Machado, né? Cleiton Machado. Cleiton Machado. Cleiton, obrigado, viu, Cleiton, por nos atender, tá? Para explicar o que nós estávamos tentando explicar, viu? Nós estávamos tentando explicar o tempo todo para a Unimed lá, quando nós fomos na reunião, de que não era o que eles estavam falando, né? Que era uma autorização, e eles estavam dizendo que não. Então, já que está explicado isso, nós vamos voltar com esse caso semana que vem, mas eu quero pedir para a Unimed ter sensibilidade, né? E humanidade e achar um meio de caminho. Não dá para aumentar de R$ 400 para R$ 1.900 quase. Não dá. Tem que ter um meio de caminho aí para a gente atender esse universo de mais de 5.000 pessoas, tá bom? São 500% de aumento em cima, né? Só nessa história. Vamos lá. Obrigado, ex-prefeito. Segue de olho no caso.
Nós vamos voltar São com ele. Nós vamos 5.526 pessoas voltar. dependendo de você, Celso. Exatamente. Só nessa história.